Olá, meu nome é João Victor, sou professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Piauí e gostaria de falar um pouco sobre a crise do Covid-19 que vem impactando todo mundo. O vírus, ainda desconhecido, começou a se difundir na China ainda no passado, em função de sua relativa taxa de mortalidade, e seu alto índice de difusão acabou implicando em algumas mortes e exigindo do governo chinês a prática do isolamento social a fim de reduzir os danos da epidemia. Esse isolamento social acabou paralisando as atividades econômicas chinesas e, consequentemente, gerando dano nas cadeias globais de valor, que impactaram sobre todo o mundo em função da grande interdependência em relação à economia chinesa. Deste modo, houve uma queda no nível de oferta global, consequentemente, uma queda no nível de demanda e implicou numa redução dos fluxos de capitais e, consequentemente, baixa dos mercados financeiros. Deste modo, em função da interdependência, todos os países que têm algum nível de conexão com a China foram bastante afetados. Deste modo, passaram a lidar com um problema muito sério. De um lado, havia a necessidade de recuperar a economia. De outro, a necessidade de conter o avanço do vírus. E um questionamento que devemos fazer é: existe algum tipo de diferença entre conter o avanço do vírus e recuperar a economia? É importante repensar com a sociedade em um aspecto mais amplo. Pensando no caso brasileiro, nós temos uma particularidade negativa. Já vimos de uma crise social, política e econômica mais séria, já dos últimos 5 anos. Nós temos um alto nível de concentração de renda, alto nível de pobreza e alto nível de formalidade. E essa informalidade ligada à pobreza faz com que a população tenha necessidade de se expor ao vírus a fim de ter algum nível de renda, de modo que a população não consegue cumprir com o isolamento social na medida que ela tem que se expor em trabalhos de baixa qualidade, com baixa garantia de segurança, para poder ter um nível de renda mínima. Atrelado a isso, nós temos um Estado que recentemente passou por um conjunto de reformas institucionais que vão em rumo à austeridade. E nós questionamos: como nós podemos buscar a solução para esses dois problemas complexos? Pensando nisso, nós temos duas questões: solucionar isso no curto prazo e soluções mais de longo prazo. No curto prazo, o que podemos fazer é políticas de expansão fiscal e monetária que garantam uma redução desse superávit do governo, mas garantam a expansão do nível de renda que, ao mesmo tempo, ofereça uma renda mínima para a população, que dê um estímulo para que ela fique em casa e, ao mesmo tempo, um subsídio para as empresas que são afetadas por essa paralisação econômica. Atrelado a isso, existem políticas de crédito especial que podem ser feitas pelos bancos de fomento e investimento, a exemplo do Banco do Nordeste, a exemplo do BNDES, e políticas de estímulo estratégico a setores que possam amenizar os danos da epidemia. A exemplo, as políticas que podem incentivar a produção de máscaras, de álcool em gel, pesquisa e desenvolvimento científico de curto prazo, a fim de desenvolver algum tipo de medicamento, e tudo isso somado ao estímulo à manutenção do isolamento social, pois o isolamento social ainda é a principal medida de contenção do vírus. Mas qual o problema? Todas essas medidas apenas amenizam um problema sério da economia brasileira, porque outros vírus hão de vir. E o problema da informalidade, da pobreza, o problema da baixa infraestrutura social, do baixo nível de saneamento, vai continuar expondo essa população a novos problemas e vai continuar fazendo com que nós soframos com isso no futuro. E tudo isso ligado a um Estado cada vez menos protagonista nessa responsabilidade de garantir a melhor distribuição de renda e garantir uma infraestrutura social e urbana e desenvolvimento na saúde. E é aí que nós devemos pensar como, para além do Covid-19, como ter soluções de longo prazo. E pensando em soluções de longo prazo, nós temos um problema muito mais complexo. Primeira coisa que deve se pensar: romper com a política de teto de gastos, romper com as políticas de austeridade, a fim de retomar o Estado como protagonista nessas políticas de garantia de saneamento, garantia de infraestrutura tecnológica e de serviços de saúde, ou seja, tanto em desenvolvimento de pesquisas, de ensino, de medicamentos, de maquinário, como de oferta de hospitais de qualidade e abrangentes, ao mesmo tempo que esse Estado deve garantir políticas de distribuição de renda, políticas de controle à pobreza, de modo a impedir que a população tenha que se expor por seu baixo nível de renda.
E todas essas são questões que são muito complexas, que só se resolverão no longo prazo. Então, pensando que outros vírus vão de vir, as soluções devem partir por garantir que a população tenha uma maior seguridade social, tanto por um maior nível de renda, como por um melhor acesso ao saneamento e a nível de saúde, que faça com que ela seja cada vez menos exposta a outros problemas como o Covid-19, que podem ser ainda mais severos. Então, uma questão que nós pensamos é que essa crise não é uma crise econômica, e tampouco uma crise de saúde. Essa é uma crise social, em relação ao modo como nós construímos a sociedade. O Estado é um reflexo da sua sociedade. Que modelo de sociedade nós queremos e que modelo de Estado nós queremos? É necessário compreender que o bem-estar de um indivíduo em sociedade depende do bem-estar do todo. Ou seja, se o nível de saneamento, se o nível de renda, se o nível de infraestrutura de saúde não chegar do mais rico até o mais pobre, todos estão expostos. Combater a desigualdade, combater a pobreza e garantir infraestrutura urbana e tecnologia e pesquisa é algo fundamental para garantir o bem-estar em sociedade. E, para isso, é necessário repensar o modo como nos organizamos e o modo como essa organização implica na institucionalização do Estado Democrático de Direito.